Irmãos, a graça e a paz. Já deu então o nosso horário ali. A gente pede gentilmente aos irmãos que retornem a seus lugares, amém? E enquanto você retorna, eu quero abrir com os irmãos aqui no livro de Esdras. Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9, verso 1. Irmãos, nós sabemos que o tempo é curto realmente, são só 5 minutos, mas aí os irmãos que estão ainda de pé, bebendo água, conversando, a gente pede, por favor, que retornem a seus lugares, senão a gente não tem como retomar a reunião, amém? Esdras capítulo 9, verso 1. Obrigado. Senhor, mais uma vez, oramos a Ti, agora diante da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por partirmos o pão na Tua presença, embora, como foi lembrado aqui, a nossa esperança é a volta do Senhor. Esperamos um dia em que estaremos partindo esse pão no reino de Deus. Estaremos partindo esse pão eternamente contigo, na presença de todos os nossos outros irmãos, na glória contigo, sem pecado, sem lágrimas, sem nenhuma coisa negativa, mas unicamente com a presença do nosso Deus e tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. Louvado seja o teu nome, Senhor. Essa sim é uma bendita esperança. O mundo não pode nos dar essa esperança, mas o Senhor nos deu essa bendita esperança em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome. Senhor, nos aproximamos de Ti mais uma vez como fracos. Nós dependemos de Ti, tanto para falar quanto para ouvir a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos conduza, que seja falado aquilo que o Senhor deseja. E o Senhor também, nos nossos corações, aplique a Tua palavra, nos falando de acordo com a necessidade do Teu povo, que o Senhor bem conhece. Detém, Senhor, as obras do adversário, toda a arquitetação maligna, todo o trabalhar do nosso inimigo, que vai de encontro à edificação do Senhor, o Senhor mesmo faça cair por terra, em nome de Jesus. Cinja as nossas mentes, nos ajude a estar inteiros aqui na Tua presença, e nos guarde de toda a obra do nosso adversário, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, aqui, Esdras capítulo 9, verso 1. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a face, meu Deus, porque
as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até aos céus. O último versículo aí desse capítulo, verso 15. Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Irmãos, com a ajuda do Senhor, nós chegamos hoje aos últimos capítulos de Esdras, à conclusão dessa mensagem com a ajuda do Senhor. Nós temos falado sobre a restauração da casa de Deus. Não dá para revisar tudo aqui, as gravações estão aí, os irmãos que perderam as outras mensagens podem consultar depois, mas é uma sequência falando basicamente sobre o fato de que, assim como Israel foi chamado pelo Senhor para sair do cativeiro lá 538 a.C., isso não é só história, mas a Bíblia deixou isso registrado para mostrar que espiritualmente também, no nosso tempo, um povo seria chamado do meio do povo de Deus, né? Todos somos povo de Deus, todos aqueles que nasceram de novo, não há diferença, há somente um corpo, um espírito, há somente uma igreja, mas a igreja, nós estudamos as cartas de Apocalipse 2 e 3, nós estudamos as parábolas de Mateus 13, a igreja na sua história, infelizmente, ela entrou em várias corrupções, se desviou da palavra, introduziu tradições humanas, introduziu ideias humanas, de maneira que o testemunho da igreja, o testemunho da casa de Deus, o testemunho que se apresenta aí fora é um testemunho confuso. Então nós entendemos pelas Escrituras que o Senhor também está chamando um povo, e pela graça e misericórdia de Deus, nós não sozinhos, não somente nós, mas nós nos consideramos como parte desse povo. O Senhor tem chamado um povo de dentro do povo dele, para sair de toda confusão. A palavra Babilônia, que deriva da palavra Babel, significa confusão, remete lá à Torre de Babel, de Gênesis capítulo 11. O Senhor tem chamado um povo do meio do seu povo, para sair de todo o ambiente religioso, do cristianismo, da confusão das denominações, para vir se reunir somente debaixo do nome do Senhor, guardando a sua palavra, perseverando na doutrina dos apóstolos e não negando o seu nome. Então, não temos sobre nós nenhum nome que não seja o nome do Senhor. É por isso que o nosso local não tem um nome, Igreja Fulano de Tal. E não estamos sozinhos nessa visão. Estamos muito bem acompanhados. Ao longo de todo o planeta, tem irmãos se reunindo dessa forma, graças a Deus. E não começou agora. Não é uma ideia que alguém teve, uma brilhante ideia, não. Isso começou há séculos passados. O Senhor começou a despertar irmãos e irmãs para virem dar esse testemunho. Nós entendemos que essa é a aplicação dessa palavra. É o Senhor ali usando o povo de Israel, usando aqueles remanescentes para restaurar a sua casa que estava em ruínas. O Novo Testamento diz que a casa de Deus somos nós. Paulo diz: Timóteo, essas coisas eu vos escrevi. Eu estou dando a você essas orientações, para que você saiba, caso eu tarde, caso eu demore de chegar, para que você saiba como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo.
somos nós. É claro que não somos só nós, a igreja é formada de todos os crentes que nasceram de novo, aleluia. Mas uma parte deles vive dando hoje um testemunho que não é o testemunho das Escrituras sobre a casa de Deus. Então, por isso, Deus tem a necessidade de restaurar esse testemunho. É assim que nós nos enxergamos, é assim que nós nos reconhecemos na presença de Deus. E, finalmente, chegamos aqui os últimos capítulos de Esdras, continuando, então, concluindo essa palavra. Mas antes, nós queremos aproveitar esse início para fazer uma correção. Não é a primeira vez que a gente diz isso e não vai ser também a última. Nós, às vezes, falhamos nas palavras. E eu queria deixar corrigido aqui diante dos irmãos que a semana passada nós estávamos falando sobre esse tema, capítulos 7 e 8, e nós estávamos falando sobre uma verdade que nós aprendemos. Irmão Stephen, ele tem uma frase que ele diz assim: nós devemos ter um coração grande para andar com todos os irmãos, para receber, para amar todos os irmãos, mas devemos ter pés pequenos. Ele quis dizer o seguinte: nós amamos e temos comunhão com todos os irmãos, independente de se reúne aqui ou não. Se ele é nascido de novo, ele é nosso irmão em Cristo. Temos comunhão, o coração é alargado. Agora, pés pequenos, nós não andamos com todos os irmãos. Não andamos, porque infelizmente tem irmãos que, mesmo sendo irmãos, eles têm trilhado caminhos que não são os caminhos da palavra de Deus. Então a gente não pode andar com eles. E nesse princípio que nós aprendemos, nós falamos do púlpito. Não recebemos aqui todos os irmãos para falar a palavra. O púlpito não está aberto para todos os irmãos falarem a palavra aqui. Não. Porque há irmãos que, devido ao que eles têm praticado, eles, ao falarem a palavra aqui para nós, eles podem trazer prejuízo espiritual. Isso a gente aprendeu, isso é básico. Desde o início nós aprendemos isso. Agora, eu falando, Luciano, falando desse assunto a semana passada, eu falei uma frase que não ficou boa. Não ficou boa, eu quero corrigir aqui com os irmãos. Eu disse assim: porque há certos irmãos que não têm nada para nos acrescentar. Essa frase não ficou boa. Eu quero retirá-la em nome de Jesus. Porque fica parecendo que nós estamos nos orgulhando. Fica parecendo que a gente está dizendo assim, já temos a palavra toda, ninguém tem mais nada o que nos ensinar. E isso não é verdade. Todos os irmãos, se eles são nascidos de novo, se eles têm o Espírito de Cristo, claro que eles têm algo a nos acrescentar. Sempre. Você vai ter comunhão com o irmão, você é edificado com o Cristo que habita nele. Nessa palavra, eu quero retirar em nome de Jesus, e a gente prossegue aprendendo só o princípio. Amém? Coração grande, pés pequenos. Amém? Agora a gente volta aqui para a palavra. Irmãos, o Senhor, Ele deixou registrado na história do povo aqui, os capítulos 9 e 10. Você lembra que a semana passada nós falamos dos capítulos 7 e 8, a subida de Esdras e mais uma leva de irmãos, uma segunda leva de irmãos, que não é a primeira leva foi com Zorobabel, Jesua, aquele povo lá dos capítulos 1 a 6. 7 e 8, sobe Esdras com outros irmãos, e eles vão continuar o trabalho da casa de Deus. E é um período de aparente prosperidade. A casa já tinha sido restaurada no final do capítulo 6, e agora chega Esdras para ornamentar essa casa. Então ele traz ofertas, ele traz mais gente para trabalhar. É um período em que nós falamos na semana passada, eu estou só repetindo, é um período que o Senhor está dizendo assim: pode prosseguir, meus filhos, Filadélfia tem uma porta aberta diante dela. O Senhor dá toda a condição para nós deixarmos o cristianismo, para nós deixarmos o ambiente religioso e vir nos reunir somente debaixo do nome do Senhor. Nós não dependemos de instituições humanas, não estamos ligados a nenhuma convenção, nós recebemos vários ministros da palavra, mas não estamos exclusivamente ligados a nenhum deles. Ninguém pode dizer assim: essa é a igreja de Mac, essa é a igreja de Stephen Kahn. Assim como ninguém podia dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. É a mesma coisa.
Nós pertencemos ao Senhor e a igreja é servida assim pelos vários ministérios. Nós recebemos vários irmãos aqui que nos edificam com a palavra. Esse é o viver da igreja. O Senhor está dizendo: prossigam, meus filhos. Eu dou toda a condição para vocês prosseguirem dando esse testemunho. Falamos isso semana passada, capítulos 7 e 8. Mas, depois de um aparente período de prosperidade, nós encontramos os capítulos 9 e 10. O Senhor registrou aqui que o seu povo tinha pecados que precisavam ser tratados. O Senhor poderia ter suprimido essa parte da história, mas Ele não faz isso. O Senhor, Ele não esconde os pecados do seu povo. O Senhor não joga os pecados do seu povo para debaixo do tapete. Ele expõe e trata. E resolve. Então, por isso que nós terminamos o livro de Esdras com capítulos 9 e 10. A confissão do pecado do povo, o arrependimento, a confissão e o tratamento do pecado. Quando você vai olhar, os próprios irmãos que voltam do cativeiro, que recebem aquele chamado do Senhor para virem restaurar Jerusalém, para virem restaurar a casa de Deus, eles mesmos estão envolvidos em pecado. E Esdras, quando recebe a notícia, quando recebe a confissão, ele fica arrasado, como nós lemos aí, mas ele fica arrasado e ele vai buscar quem poderia dar jeito naquela situação. Ele se ajoelha e vai orar diante do nosso Deus. Irmãos, nós e várias outras assembleias que nós conhecemos, desde cedo, nós aprendemos a lidar com os nossos pecados. Porque os irmãos que voltam do cativeiro para restaurar Jerusalém, eles não são mais santos do que os outros irmãos. A carne nossa é a mesma carne de todos os irmãos. Portanto, nós somos sujeitos a cair nas mesmas falhas ou em falhas piores. Isso é até um motivo para a gente não se orgulhar. Isso é até um motivo para a gente não viver achando que nós somos melhores do que os outros irmãos. Eu saí das denominações, agora estou me reunindo debaixo do nome do Senhor, então eu sou melhor, Deus nos guarde dessa linguagem. E está aqui, ó, não é só porque a gente crê nisso não, está registrado, a mesma carne aqui dos irmãos levou eles a pecarem diante do Senhor. Então, nós precisamos caminhar em humildade e aprender diante do Senhor a tratar com os nossos pecados. Com os nossos pecados como assembleia, com os nossos pecados individuais, que o Senhor nos guarde. Ninguém quer pecar, não. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então ninguém quer pecar, o crente não quer viver em pecado. Se você nasceu de novo, se o Espírito Santo mora em você, você pode até pecar, mas aquilo vai ser um sofrimento tão grande em sua vida, que você vai se arrepender de ter pecado diante do Senhor. Você ofendeu a Deus, você ofendeu o Espírito Santo. Então, a vida que nós recebemos, ainda que nós venhamos a pecar, porque é possível, a vida que nós recebemos nos conduz a consertar esse pecado. Às vezes, como nós lemos aqui, até a liderança está envolvida no pecado. Até aqueles que precisavam dar exemplo estão envolvidos no pecado. O que é que vai se fazer? A mesma coisa de sempre. Esdras ficou diante do Senhor, ó, capítulo 9, verso 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos que tinham retornado do cativeiro.
Porém eu permaneci assentado atônito até ao sacrifício da tarde. A hora do sacrifício da tarde é a hora em que o nosso Senhor foi oferecido. Ou seja, nós pecamos, que o Senhor nos guarde. Mas nós pecamos como assembleia ou individualmente, o que é que vai se fazer? Irmãos, tratar com o pecado. Se nós não tratarmos com o pecado vai nos destruir. Não importa se a gente reúne numa denominação, não importa se a gente reúne debaixo do nome do Senhor, pecado tem que ser tratado. Pecado não prescreve, pecado não caduca. A pessoa não pode dizer assim, eu já faz tanto tempo que eu cometi esse pecado que nem tem mais graça. Tem graça sim. Precisa ser tratado sim. Então, o Senhor deixou isso aqui registrado para dizer que o seu povo lá na época caiu em pecado, mas consertou. Nós devemos agir da mesma forma. Quando é que Deus se coloca contra nós? Quando nós estamos em pecado e não queremos consertá-lo. Uma vez nós ouvimos do nosso amado irmão Délcio, ele disse assim: a finalidade do inimigo não é só nos fazer pecar, porque o inimigo sabe tão bem quanto nós, de que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O inimigo sabe disso. O inimigo quer nos levar a pecar e nos manter no pecado, sem a gente confessar, sem a gente abrir a situação, sem a gente trazer o pecado para debaixo do sangue de Cristo. É isso que o inimigo quer, porque enquanto ele conseguir nos manter nessa situação, nós somos seus escravos. A Bíblia diz, Romanos capítulo 6, todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Então, é uma lição muito atual. O Senhor, numa assembleia, existe a possibilidade de haver muitas situações negativas. Agora, todos nós precisamos entender que o nosso Deus é santo, Ele nos chama para uma vida de santidade. Ele nos chama para uma vida, não é porque nós somos alguma coisa, não, é porque Ele nos deu toda a condição de sermos santos como Ele é santo. Então, mesmo aqueles que voltaram do cativeiro, que ouviram o seu chamado para virem restaurar a sua casa, mesmo esses, aliás, principalmente esses, o Senhor não ia tolerar que eles estivessem lá servindo a Ele e mantendo uma vida oculta de pecado. O Senhor ia ter que descortinar isso. Irmãos, sabe o que é que acontece? Que o Senhor nos guarde. Esse é um assunto muito sério. Quando nós, por causa da nossa carne, ajudados pelo inimigo, quando nós resolvemos manter nosso pecado oculto, o Senhor nos dá uma escolha. O Senhor nos dá tempo. Lembra da carta de Tiatira? Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Senão, eu vou prostrá-la de cama. Se nós resolvermos manter os nossos pecados em oculto, o Senhor vai nos dar um tempo para nos arrepender. Se naquele tempo a gente não se arrepender, o pecado que estava oculto vai ser conhecido de todos. Aí vai ser pior. Aí vai... Por que aqui precisou expor a situação? Por que precisou se escrever o capítulo aqui para mostrar que a situação foi exposta para depois ser resolvida? Porque eles próprios não tomaram o caminho de confessar e de abandonar a situação pecaminosa. Provérbios diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então,
Nós podemos pecar, infelizmente podemos. É feio, é negativo, mas nós não precisamos ficar no pecado. Nós precisamos abandoná-lo, trazer a situação para o sangue de Cristo, nos arrepender, pedir perdão ao Senhor. Caso tenhamos ofendido alguém, pedir perdão a essa pessoa. Caso precisarmos fazer restituição de alguma coisa que nós tomamos indevidamente, a gente precisa devolver, fazer restituição, consertar o pecado. Olha, depois que nós consertamos o pecado, depois que o sangue de Cristo cobre, nem o inimigo tem mais condição de relembrar aquele pecado para a gente. Ele vai até tentar. Ele vai até dizer assim, está vendo como você pecou, como você fez, como você... Mas, não existe conversa com o inimigo, nós conversamos com Deus. Para o inimigo está lá escrito, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Acabou. Dos pecados passados, nós não precisamos mais ter nenhuma cobrança. Agora, o problema é quando o crente mantém essa situação. Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 11, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se você próprio, se eu mesmo me colocasse diante de Deus quando eu tivesse falhado e dissesse, Senhor, pequei, errei, chama o pecado pelo nome, não fica procurando disfarce não. Senhor, eu pequei, mas na verdade foi Ele que me obrigou. Não, esqueça isso. Eu pequei, Senhor, mas foi minha esposa que me empurrou para o pecado. Esqueça isso, você pecou. Não importa o que os outros fizeram. Se você fez alguma coisa e você está usando outros como desculpa, você caiu numa armadilha. Então, arrependimento, confissão e conserto. Esse é o caminho do Filho de Deus. Por que o Senhor diz que nós devemos ter uma vida irrepreensível? Ô Senhor, mas irrepreensível não dá, porque eu não consigo ficar sem pecar. Mas irrepreensível não é quem não peca. Irrepreensível é quem peca e conserta. Traz a situação para debaixo do sangue. Lembra da carta lá de Apocalipse, a carta a Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste. Se lembra, o que você fez? Onde você caiu? Qual foi o ponto? Qual foi a situação? Lembre desse ponto. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Pronto. Então, o Filho de Deus, ele não precisa ficar prostrado por causa do pecado. Agora ele tem que consertar. Se ele não consertar, ele vai ficar prostrado. Ele vai ficar escravo do inimigo enquanto ele não consertar, porque o pecado dele testemunha na face dele contra ele. Então, irmãos, para esses irmãos prosseguirem aqui, dando testemunho da bênção, da casa de Deus, restauramos os limites antigos. Para eles prosseguirem nessa obra, eles não podiam estar com a vida manchada pelo pecado, eles tinham que consertar. Eles tinham que se chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, pecamos mesmo, falhamos, Senhor, perdoa-nos. E a nossa base é o Calvário. Perdão dos pecados já foi conseguido. O Senhor já está pronto para nos perdoar. Só quem não vai ser perdoado por Deus é quem não buscou esse perdão. Então, irmãos, o Senhor, Ele nos deu toda a condição de vivermos vidas santas. Nós só precisamos aproveitar essa condição. Eu quero ler com os irmãos um texto lá em 1 João capítulo 2. Não é 2, não é 3. 1 João capítulo 3, verso 5. Posso ler? Sabeis também
que Ele quem? O Senhor Jesus Cristo. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados. Está vendo? E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha, irmãos, o que permanece em nós, nós que nascemos de novo, todo crente, é a divina semente. A vida de Deus agora está em nós, não estamos mais sozinhos, o Espírito Santo está em nós. Então, não é mais possível simplesmente se entregar ao pecado e viver nele. Não é mais possível. O Senhor nos incomoda, o Senhor tira até nossa vida. Há pecado que é para a morte. Se o Filho de Deus insistir no pecado, ele não pertence mais a ele, ele foi comprado. Então, se nós insistirmos no pecado, o nosso dono vai nos colher. Há pecado que é para a morte, não digo que por esse você ore, disse 1 João. Por quê? Porque o Filho de Deus atingiu um nível que ele só quer pecar, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo tendo toda a condição de viver uma vida santa, mas ele se entregou ao pecado. O Senhor vai tratar severamente com ele. O que é que acontece, irmãos? Às vezes, como assembleia, nós temos várias situações para tratar e não tratamos devidamente o pecado. Que Deus nos guarde. E fica um peso na assembleia por causa de pecados não tratados, pecados mantidos de forma oculta. Que o Senhor nos guarde. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, ele falou assim: vocês estão se gloriando, vocês estão se alegrando, e eu de cá de fora estou ouvindo falar da imoralidade que acontece no vosso meio, e vocês não tomam uma providência. Então que o Senhor nos ajude. Nós precisamos, como assembleia, tratar os nossos pecados, porque no arraial do Senhor nós temos vidas santas, estamos sendo santificados. Ele é poderoso para nos manter de maneira santa na presença dele. Então, nesse arraial, o Senhor, ele vai nos incomodar. Na igreja, irmãos, existe uma coisa chamada disciplina. Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 5, vocês estão partindo o pão, mas esse pão que vocês estão partindo aí está com fermento. Ué, Paulo, mas a gente parte o pão com pães árvores. Não estou falando de maneira biológica, física, não. Estou falando de espiritualmente. Essa massa que vocês estão comendo aí está contaminada, porque vocês estão tolerando o pecado. Então, eu já sentenciei, mesmo não estando aí presente, mas eu já sentenciei que esse irmão, era um irmão, que esse irmão que está vivendo no pecado e está mantendo-se na prática do pecado, ele seja disciplinado de tal maneira que Satanás tenha acesso ao corpo dele. O corpo vai ser destruído, o espírito vai ser salvo no dia do Senhor. Então foi uma disciplina assim, severa. Mas por que severa, irmãos? Deus sabe que nós somos capazes de pecar. Deus não é severo. Deus não é aquele Deus que, quando nós éramos incrédulos, a gente aprendeu que era aquele Senhor de barba branca, aquela barba longa branca, que estava com o chicote na mão, só esperando o homem pecar para ele dar uma chicotada. Deus não é esse Deus. Para o Senhor exigir de nós vidas santas, é porque Ele já nos deu toda a condição de sermos santos. Então não podemos colocar a culpa em Deus. Não podemos fazer como
aquele servo da parábola, como eu soube que o Senhor era muito rígido, eu peguei seu talento e enterrei. Não podemos acusar o nosso Deus. Se tem alguém no universo que não pode ser ofendido, é Ele. Policarpo de Esmirna falou assim: eu tenho servido ao meu Deus por 86 anos, Ele nunca me fez mal. Por que agora eu vou blasfemar contra Ele? Alguém aqui, irmãos, tem alguma queixa? Deus já fez algum mal para você? Deus já agiu de má fé com você? Não. Tudo que Ele nos pede, Ele nos dá condição para que a gente tenha condições de cumprir. Quando nós lemos aquele texto lá em 1 João, diz assim, o diabo vive pecando desde o princípio. Ora, o diabo vive pecando, ele quer nos manter no ritmo dele, ele quer que a gente peque também. Ele quer que a gente viva na prática do pecado. E o versículo em seguida diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, o pecado não mais terá domínio sobre nossas vidas, porque não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. Romanos capítulo 6. Não tem desculpa para nós não. Eu sou fraco, eu sou fraquinho, minha fé é pequena. Não, você recebeu no seu espírito a vida de Deus. Por isso que é intolerável manter-se no pecado. Nós reconhecemos que nós pecamos, somos capazes de pecar, mas se manter no pecado é inadmissível, porque o sangue de Cristo está disponível. Nós podemos ter comunhão uns com os outros. Há pecados que você não consegue vencer sozinho. Então o que é que você faz? Um companheiro seu, não é qualquer um, você não precisa chegar no púlpito e dizer: irmão, eu estou aqui praticando aqui esse pecado. Não é isso que a Bíblia está falando. Mas Tiago diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Então tem situações que pela graça de Deus você consegue vencer sozinho. Tem outras que você está lutando e o pecado está prevalecendo. O que é que você faz? Irmão, tem uma constelação de gente do seu lado. Pegue um irmão, uma irmã mais chegada. Irmão, ore aqui por mim. Eu estou passando por essa situação, não consigo vencer, o pecado está me vencendo. Vamos orar. Chama os presbíteros, chame o líder de grupo, mas não fique deixando os dias passarem e você ali sendo mantido escravo pelo pecado. Então, nós precisamos aprender a tratar nossos pecados como assembleia. Às vezes é necessário que o governo da igreja separe alguns irmãos da mesa, porque eles cometeram situações que trouxeram fermento para a massa. A massa é o pecado, o fermento é o pecado. É o que Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 5. Se a situação de pecado está sendo mantida, então a massa está fermentada. Esse pão de vocês aí está com pecado no meio. Então existem situações que o governo da igreja precisa separar os irmãos da mesa. Precisa dizer: irmão, não parta o pão, você está numa situação grave, você precisa se arrepender, você precisa se consertar diante de Deus. O que você fez é muito sério. E o irmão para de partir o pão. Há pecados que são públicos, eles devem ser tratados de forma pública. A gente avisa aqui, no púlpito, cita o nome, até que aquele irmão, aquela irmã manifeste saúde espiritual, até que a situação seja tratada, resolvida, ele volta para a comunhão de novo, volta para partir o pão de novo, mas enquanto isso, ele fica separado da mesa. Há situações que são ocultas. O governo da igreja, embora aquela situação tenha acontecido, mas ela não é de domínio público, não foi publicado o pecado. Às vezes só quem sabe é a pessoa que cometeu. Ele traz aquela confissão. Às vezes ele é colocado em disciplina de maneira oculta. Você não sabe, mas ele está em disciplina. Irmãos, o importante é que, de maneira pública ou de maneira oculta, o pecado tem que ser tratado. Não pode passar a mão pela cabeça. Sabe por quê? Porque
alto preço foi pago por causa dos nossos pecados. Próprio Deus não passou a mão pela nossa cabeça. Próprio Deus entregou seu Filho para pagar o preço da nossa desobediência. Então ele hoje não vai admitir que a gente vive uma vida de pecado sem trazer esse pecado, sem confessar, consertar, trazer para debaixo do sangue. E aliás, irmãos, é necessário que a igreja ajude no processo de disciplina. Essa é uma palavra que a gente precisa falar com os irmãos. Leia comigo um texto aqui, que é bem conhecido, em 2 Tessalonicenses. Final de 2 Tessalonicenses, tem um versículo que é bem conhecido nosso. 2 Tessalonicenses 3:14. Olha o que é que diz a Bíblia. Paulo, pelo Espírito Santo, tinha tratado de uma situação nos versículos anteriores, aonde havia irmãos andando de uma maneira desordenada. Ele dá uma instrução a respeito do que fazer com esses irmãos, e no verso 14 ele diz assim: caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o. Notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique o quê? Não escutei não. Não escutei não. Envergonhado. Quem escreveu isso aí? O apóstolo Paulo. Quem mandou ele escrever? O Espírito Santo. Está vendo, irmãos? No tratamento do pecado, quando envolve a disciplina, nós precisamos ajudar os nossos irmãos que estão sendo disciplinados. De que maneira? Não nos associando com ele, para que ele sinta vergonha. Eu não li o versículo seguinte, vou ler ainda. Não esqueça do versículo 15. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Está vendo? Se acontecer de um irmão ou irmã ser colocado publicamente em disciplina, ou se ele tiver em disciplina oculta e você percebe tem alguma coisa errada ali, meu irmão não parte o pão, meu irmão está na paz ali na reunião, não se relaciona muito, deixa o irmão quieto. Se você não sabe, não procure saber. Se fosse para você saber, Deus tinha revelado. Não é assim? Não vá procurar saber por que o irmão está assim, né? Você percebeu alguma coisa? Deixa em paz, vai lá orar pelo irmão, pronto. Mas se a disciplina foi pública, sempre os irmãos fazem assim, ó, cita o nome, irmão, infelizmente tem uma situação que precisa ser tratada na vida do irmão, da irmã. Ele está a partir de hoje sem partir o pão, está afastado da mesa, e ele não está com a comunhão aberta com a igreja toda. Alguns irmãos que terão comunhão com ele. Para que isso? Porque naquele processo de disciplina, ele vai ser envergonhado. Aquele processo ali vai contribuir, aquela vergonha que ele vai sentir, vai contribuir para ele se arrepender diante de Deus. Então a igreja, essa é uma palavra prática que nós damos aos irmãos. A igreja precisa ajudar também. De que maneira eu ajudo? Obedecendo. Se o irmão ou a irmã foram colocados nessa situação, você fica em paz. Encontrou ele na rua, ó, versículo 15, não é para tratar ele como inimigo, não. Não é para o irmão vir de um lado da rua e você atravessar, ou virar a cara. Não, o irmão não é seu inimigo. Ele infelizmente caiu numa situação que precisa de tratamento. Então, ó, você encontrou com o irmão, ou então ele está aí no meio da assembleia e ele está em disciplina, meu irmão, Deus lhe abençoe, eu estou orando por você, pronto.
Assim a gente ajuda. Essa é uma palavra prática. Sabe por quê, irmão? Porque se você ficar de kikiki, kkk, não tem diferença. Não tem diferença. Esse irmão não vai ser envergonhado, não vai sentir o peso do pecado dele. Então essa palavra aqui que nós lemos, não é à toa que foi escrita, não. É que quando o irmão vê que todo mundo foi para a festa e ele ficou em casa chorando, ele vai se envergonhar. Ele vai dizer: Senhor, pecar contra ti é horrível, é péssimo. E Deus vai trabalhar no coração dele para que aquela situação seja totalmente restaurada. É uma palavra prática, irmãos. É uma palavra prática. Por quê? Porque se não houver tratamento de pecado, o pecado vai nos destruir. Vai nos destruir como assembleia, vai nos destruir individualmente. O pecado tem esse poder. O pecado nos separa de Deus. Mesmo nós sendo crentes. Não é que o Senhor vai sair de nós, não. O seu Espírito continua conosco. Mas o nosso pecado, ó, Isaías 59, faz separação. Deus não tolera o pecado. Deus é santo. Na presença dele não fica pecado. Então, se nós mantemos uma situação pecaminosa, nós vamos espiritualmente provar da separação de Deus. Que separação? Ele está ali, mas a comunhão está cortada. Davi no Salmo 32 diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Por que eu estou tão mal assim? Por que eu não tenho ânimo para isso? Por que eu não tenho mais ânimo para as coisas espirituais? Examine-se diante de Deus. Pode ter alguma situação sem tratar que você ou eu estamos mantendo e esse pecado está começando a influenciar na nossa vida. Então, esse é o poder do pecado. E é por isso que o livro de Esdras termina dessa maneira. Porque a restauração da casa de Deus é uma restauração das nossas vidas. Se nós dizemos que perseveramos na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações, isso não é uma coisa técnica, isso não é uma coisa da mente, isso é uma coisa de nossa vida, nós vivemos dessa maneira. Então é claro que o Senhor vai querer que nós tenhamos vidas santas na sua presença. Então os irmãos, o que foi que fizeram? É bonito, vamos voltar lá para Esdras. É bonito, capítulo 10, verso 1 diz assim, ó: enquanto Esdras orava e fazia confissão chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Está vendo, irmãos? Levantou-se alguém aqui com uma palavra de esperança, de encorajamento. Não precisa parar tudo porque aconteceu essa situação. Não precisa fechar as portas e ir todo mundo para casa. Não precisa desistir da vida cristã. Não precisa voltar para o mundo, voltar para as denominações. Acabou a obra de restauração. Não. No tocante a isso, há esperança para Israel. É a mesma linguagem de João na primeira carta. Não é para pecar. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado. Pronto, irmãos. Aleluia. O mundo não acabou, não. E sem falar que às vezes existem pecados que Deus permita que a gente caia, porque a gente está se sentindo muito autoconfiante, porque a gente virou um Pedro
Não, Senhor, todo mundo pode te negar, menos eu. Eu tenho 30 anos de vida cristã, já li a Bíblia 29 vezes. Às vezes nós estamos seguindo um caminho que os irmãos estão dizendo assim: irmão, não vá por esse caminho é morte. Não, irmão, eu tenho experiência, eu sei o que eu estou fazendo. Tem pecados, a carne é maligna, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne, não confie na sua carne, só há um lugar seguro para a sua carne estar: crucificada com Cristo. Só há um, não confie na sua carne. Não, mas isso aqui eu tenho experiência, eu conheço. Não vá, que a sua carne é mais forte do que você. Então o que acontece? Há pecados que são vacilos. Não vigiou, se colocou numa situação de aparência do mal, a tentação veio, não teve força para resistir. Acontece. Que o Senhor nos guarde. Pecado não é uma coisa bonita de se falar. Mas há pecados como esse que a gente falou agora há pouco. Há pecados que o Senhor vai dizer assim: meu filho, para você parar essa sua atitude, eu vou ter que deixar você cair. E cair feio. Para ver se você, que é mais ou menos assim. A criança solta-se da mão da mãe e sai correndo em direção a Manuel Dias da Silva, num horário de pico, trânsito a todo vapor. A mão da criança solta-se e ela sai correndo. E a mãe grita e ela não quer parar. Ela é criança, ela não sabe o que aguarda ela ali na frente. Então, às vezes, nós vamos como essa criança. Os irmãos estão dizendo: não vá, meu filho, que esse caminho é morte. Não faça, irmão, se arrependa, não continue fazendo isso. E a gente, Aí sabe o que Deus faz? Coloca uma pedrinha no meio do caminho, ou um pé na nossa frente. A gente tropeça, dá 26 capotadas, se acaba todo, se rala todo acabado, mas parou antes da Manuel Dias da Silva. Porque antes da Manuel Dias da Silva seria morte. Olha como Deus é maravilhoso. Aí a gente vê: o irmão se arrebentou todo, mas está vivo. Deus deu a ele mais uma chance. Então Pedro foi assim. Se arrebentou todo, mas depois nós temos aquele homem restaurado, falando para a gente deixar o pecado. Está vendo? Ele que pecou, Pedro, engraçado, né? Engraçado não, maravilhoso. Pedro, com toda a ousadia, se levanta lá em Pentecostes, Atos capítulo 2, e ele não estava nem um pouquinho preocupado que alguém dissesse assim: você está aí nessa ousadia toda, mas você foi aquele lá que negou o Senhor lá diante daquela criada. Que nada, irmão. Pedro estava cheio do Espírito Santo. O pecado já tinha sido lavado. O Senhor já tinha restaurado aquele homem. E quando ele levanta, em Atos capítulo 2, a Bíblia diz: Pedro se levanta e com ele os 11. Pedro lidera aquele movimento ali, cheio do Espírito Santo. E cadê aquele Pedro? Você vai procurar, cadê aquele Pedro que negou o Senhor? Não tem mais. Só ficou uma coisa de Pedro, daquele episódio ali, só uma coisa: não confiar em si mesmo. É saber que é capaz de pecar como qualquer um dos outros. Isso ficou, mas acusação, porque eu neguei o meu Senhor, não, está debaixo do sangue de Jesus. Então Pedro tinha toda a intrepidez para levantar e dizer assim: vocês crucificaram o autor da vida. E o povo, com toda a autoridade, aquele homem levantou, cheio do Espírito Santo, e falou isso. Agora, se você olhasse para Pedro lá nos evangelhos, você diz assim: esse daí não tem mais jeito não, coitado, negou o Senhor, esse já foi. Mas não, Deus restaurou aquele homem. Deus é poderoso para nos restaurar. Agora, irmãos, a questão não é Deus. Eu já estou terminando. A questão não é Deus. Todos nós precisamos ser encorajados. O problema somos nós.
Sabe, lá no Éden, Deus estava totalmente disponível para acolher Adão e resolver o problema dele, mas Adão foi para de trás do mato. Quando Adão ouviu a voz do Senhor, ele fugiu, claro, ele sentiu medo mesmo, porque ele estava em pecado. Ele estava em pecado, ele sabia que ele estava errado. Isso até aí, é normal. Não é normal, é se esconder de Deus. Não é normal, é fugir de Deus. Normal é você ir correndo para Deus. Senhor, eu pequei, me perdoe e me lave com teu sangue. Então o problema não é Deus, o problema não está com Deus. O problema está quando nós queremos manter a situação pecaminosa escondida de Deus. Esse é o problema. Então aí, a situação só vai piorar. Porque pecado não prescreve. Pecado não caduca. Enquanto não for trazido para debaixo do sangue, a situação existe e só vai piorar. Não tem aquela coisa, aquela figura jurídica que acontece, a gente vê aí os crimes da Lava Jato e outros crimes, ou prescreveu, o juiz não deu a sentença a tempo, passou não sei quantos anos, o crime prescreveu, ele não pode mais ser condenado por esse crime. Não existe isso no pecado, irmãos. Na lei de Deus não tem isso. Na lei de Deus não tem isso. Se o pecado não for tratado como ele estabeleceu que fosse, nós estamos em pecado. E Números capítulo 32 vai dizer assim: o seu pecado vai te achar. Você pode fugir, você pode dar uma desculpa, não, mas foi por causa de fulano que eu fiz isso. Ou você pode querer dar um presente, você ofendeu o irmão. Ao invés de você pedir perdão a ele, reconhecer que você errou, você compra um presente e dá a ele. Irmão, presente não resolve problema de pecado. Eu pequei contra o Senhor, então eu vou dar um paletó a cada presbítero. Não pega a sugestão não, por favor. Viu? Eu vou dar de presente um paletó a cada presbítero, para que a minha situação não seja tratada, exposta. Não vai funcionar, irmãos. Não vai funcionar. Porque que Deus nos guarde. Ore pelo presbitério da igreja. Agora, que Deus nos guarde. Se o presbitério não tratar, é pior. Sabe por quê, irmãos? Vou usar um exemplo desse mundo. O presbitério é a supervisão da empresa. Acima da supervisão tem o presidente. Se o presbitério não tratar, você vai ter que se encontrar face a face com o presidente. E se encontrar face a face com o presidente não é uma boa ideia. Por quê? Porque Deus é cruel? Jamais. É porque quando você se encontrar com ele, você vai ter o peso de ter tido toda a chance de ter tratado antes e não tratou. Então você vai comparecer diante dele com tudo contra você. Ali no livro de 1 Samuel, o Senhor repreendeu Eli, porque ele sabia dos pecados dos filhos dele, e Eli não tomou providência. É verdade até que Eli reclamou, mas a avaliação do Senhor foi que aquela reclamação de Eli não foi suficiente. Tinha que ter afastado aquele sacerdote do cargo, porque a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Eles estavam lá servindo ao Senhor só porque eles tinham status de família sacerdotal, mas eles eram homens ímpios. Então Eli reclamou, falou, mas não tomou providência. O Senhor falou assim: eu tomo. No mesmo dia morreram os dois. E quando Eli recebeu a notícia, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu também. Aí, antes desse acontecimento, um homem de Deus vira para Eli e fala assim: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor,
quem intercederá por ele? Então a nossa situação pode ficar mais séria se a gente não trata o pecado como pecado. Outro dia, um irmão estava me contando, que o Senhor nos guarde, chamar o pecado de pecado. Um irmão estava me contando que uma determinada irmã, não reúne conosco, estava passando por uma situação e era pecado que tinha que ser resolvido, tinha ofendido, tinha que consertar. Ela foi conversar com outro irmão, não, meu irmão, você está precisando de uma viajada, de uma desparecida, você está precisando de novos ares, é por isso que você está assim. Ô irmão, não é assim não, não tem tratamento alternativo para o pecado. O tratamento para o pecado é o que a Bíblia diz que existe, é arrependimento, confissão e conserto. É assim que se trata o pecado. Então por isso que a gente brinca assim, né? Mas é só para os irmãos terem uma ideia que é verdade. A nossa carne pode encontrar um subterfúgio. Vou dar um jeito aqui e vou trazer um paletó para cada presbítero para ver se minha situação melhora. Às vezes é brincadeira. Nunca aconteceu isso não, graças a Deus, irmão. Nunca aconteceu isso não, louvado seja Deus, nem há de acontecer. Só estou dando um exemplo. Que a nossa carne às vezes procura subterfúgio, ao invés de chamar o pecado como pecado e correr para o sangue de Cristo, ela fica tentando disfarçar, botar a culpa em Eva, botar a culpa na serpente. Ô irmão, chame de pecado, eu errei mesmo, irmão. Mas ela errou, problema dela. Mas minha esposa errou, problema de minha esposa, ela que se conserte lá com Deus. Meu negócio é aqui, eu e Deus aqui agora, pronto. Meu marido que errou, deixe ele lá com Deus, Deus trata com ele. Agora você trate seu pecado com Deus, pronto. É assim que se trata pecado. Amém? Então, irmãos, terminamos com a ajuda do Senhor esse livro de Esdras com essa palavra. Nós não estamos aqui fazendo teatro, não. A gente não está aqui brincando de restaurar a casa de Deus. A gente está aqui pela misericórdia do Senhor, para perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na palavra de Deus, em tudo aquilo que Ele tem para nós. Então não é teatro, não é brincadeira, nós estamos aqui para viver a vida da igreja, conforme Ele quer que nós vivamos. Então Ele não empurrou o pecado para debaixo do tapete, Ele mostrou que seu povo errou, mas seu povo também consertou, glória a Deus. Eles não ficaram no pecado não. Capítulo 10 é o conserto do pecado. Confessou no capítulo 9, tratou no capítulo 10. Depois que trata, não precisa mais ter acusação. A acusação vem do diabo. O diabo é que é o acusador dos irmãos. Porque ele tenta nos convencer que o sangue não é suficiente. Não, o sangue é suficiente. O sangue de Cristo é suficiente. Amém? Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos dê mais visão do seu propósito. Amém? Aleluia, glória a Deus.